pessoal? Então, aqui é Felipe Pires, estou com Milena Seleguin. Falei certo? Seleguin. Não é um nome típico, mas para uma mulher como essa, não poderia ser diferente. E a Milena tem uma história muito diferente. Tá? A gente está, eu diria, encerrando um ciclo e iniciando outro, né, Milena? Perfeito. Seu aqui com Uni Anchieta, e a gente está aqui no evento, no último workshop da primeira turma do Prêmio Efetividade, do programa Efetividade, parceria Uni Anchieta-UVESP. E eu queria que Milena contasse um pouquinho da história dela, como começou essa transição de aluna para docente. E queria saber, Milena, você está feliz? Com tudo isso que está acontecendo, Muito. esse reboliço que está acontecendo na sua Muito. vida? Foi no susto? Conta um pouquinho pra gente como é que isso começou há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Pois é, eu entrei no MBA de Governança e Inovação no Serviço Público através da Prefeitura de Jundiaí. Sou servidora há 13 anos, sou servidora de carreira com muito prazer, tenho um orgulho incrível. E aí acabei, claro, aumentando o meu conhecimento, aumentando benchmarking, networking, e sem dúvida isso foi o que agregou o meu conhecimento, a própria capacitação em relação ao serviço público, que foi o que agregou para eu trazer isso como docente. Tem sido uma transição muito bacana, porque sem dúvida o MBA tem um papel muito importante nisso. Foi muito bacana, né? Completei recentemente o MBA, terminei no final do mês passado, entreguei meu TCC e me sinto satisfeita. E sem dúvida, como docente, a experiência da troca é muito maior, só que do outro lado. É muito bacana poder aprender, poder trocar conhecimento com quem tem uma realidade muito parecida, sofre o mesmo que a gente sofre no dia a dia. E se a gente puder alcançar uma gestão pública, um conhecimento de sustentabilidade, de efetividade, isso sem dúvida vai me fazer muito mais feliz. E você tocou num ponto que eu achei muito legal. Então, só para você entender, Milena era nossa aluna no MBA em Governança e Inovação no Serviço Público, um MBA criado em parceria com os servidores de Jundiaí, né, com, eu diria, os gestores, os diretores da Prefeitura de Jundiaí, e obviamente é um curso aberto. Então a Milena fez parte da primeira turma, se formou agora há pouquíssimo tempo, mas antes de se formar, a gente já percebia no olhar dela, né, nos trejeitos dela e obviamente no nível de participação e de entrega da Milena como aluna, que ela seria incrível como parte do corpo docente. E aí essa transição acontece no momento que vem um convite para ela ministrar um módulo completo dentro do programa de efetividades, mais uma vez uma parceria entre o Uni Anchieta e o UVESP, que hoje conta com algo em torno de 220 alunos de 23 ou 24 prefeituras aqui do estado de São Paulo. Então é um programa muito grande, Milena. E aí você já teve que, primeiro, né, entrar numa sala de aula que ela tem esse volume de gente, né, ao vivo. Então, diferente muitas vezes de um curso que você está no estúdio, grava, não é bem isso, volta. Ali não, ali é o famoso quem sabe faz ao vivo. Mas o fato de você já vir há 1 ano e meio, né, 2 vezes por semana, semanalmente, ali, trabalhando também num curso presencial e ao vivo, te preparou melhor? Quer dizer, a pergunta se você tivesse feito um MBA, só EAD, né, e nessa transição, se tivesse que encarar uma aula ao vivo, agora como docente, você acha que não estaria tão bem preparado? Olha, sem dúvida, o MBA me preparou muito, até porque durante a participação das aulas, aconteciam algumas discussões ao vivo, né? Às vezes até em casa, com o pessoal que estava presencial. Então, essa troca toda é justamente o conhecimento que é nato, né? Que a gente agregou ao longo da vida, ao longo da carreira, sem dúvida. Então, isso me preparou justamente para estar à frente como docente, para poder falar mais, para propor, inclusive, alguns debates, como teve no MBA, que isso eu senti que fez muita diferença, porque é muito bacana você poder visualizar pela perspectiva do outro, né? De outra pessoa, que por mais que esteja numa realidade muito parecida,
tem uma outra visão. Então, isso realmente facilitou o meu trabalho como docente. E é uma coisa muito interessante, eu sou da prerrogativa, até porque eu tive uma história muito parecida com a sua. Eu não pretendia a carreira docente. E aí eu fui, eu diria, catapultado, né, por um grande amigo. Na época eu estava terminando meu mestrado. Ele precisava de um professor assistente e ele me convidou, né, para algumas noites assistenciá-lo e depois assumir uma parte das aulas dele. Ele iria viajar para um congresso, eu assumi, ele me treinou, eu assumi e nunca mais parei. Enfim, lá se vão mais de 10 anos. Mas a questão toda eu nasci dentro de sala de aula, né? E no momento da pandemia em que a gente migrou 100% para a transmissão ainda ao vivo, óbvio que eu senti uma diferença grande, né? Porque a sala de aula ela é mais quente, sem dúvida alguma. Agora, eu senti uma barreira muito grande, e aí pessoal, no momento que eu fui para o 100% EAD. Quer dizer, ter que estar no estúdio gravando, né, e muitas vezes lendo teleprompter, em relação a como eu vou transmitir essa experiência. Não só a minha experiência, mas a experiência da sala de aula. Então eu falo muito, né, no momento em que a gente está desenhando a estrutura dos cursos, o quanto é importante, principalmente numa pós-graduação lá do Censo, e num curso como esse, né, o programa de efetividades, ele faz parte de um projeto que é muito similar a uma sala de aula de pós-graduação, o quanto é importante, dentro dessa estrutura, ter a participação dos alunos, ter a troca de experiências. Eu diria que isso talvez seja mais do que 50%, né, em termos de potencial de uma aula, né, de uma sala de aula, de um curso como esse ou de uma pós-graduação lá do Censo. Coisa que é muito difícil a gente conseguir explorar naquele modelo 100% assíncrono ou 100% gravado, em que você não vai ter a troca com o aluno, a não ser muitas vezes por e-mail, etc. Você concorda que essa experiência, né, que o ao vivo te trouxe, primeiro como aluna, né, de um MBA, que ele acontece ao vivo, né? Esse modelo é um modelo live, em que as aulas são presenciais, as aulas do MBA elas são presenciais, o aluno ele escolhe, mas o professor está presencial. E as aulas são transmitidas de dentro de sala de aula e o aluno escolhe se quer estar presencial ou não. E eu sei que você foi uma das alunas que marcava presença lá, estava presencial, não queria fazer no remoto. Você acha que isso fez a diferença, primeiro, no MBA e depois, né, essa experiência que a gente está propondo aqui, ela tem um valor agregado? Seja como aluna, seja depois como docente? Tem. Um valor agregado enquanto troca, sem dúvida, acho que é o modelo que mais se aproxima do 100% presencial. Justamente porque essa troca que acontece ao vivo é o que mais posso dizer, avança em termos de networking mesmo, mas até na prática, porque é totalmente diferente. Como docente ou como aluna, a gente vê apenas a teoria e entender pelo comentário, pela troca das pessoas, de que forma que a gente de fato consegue aplicar isso. Então, sem dúvida, o valor agregado desse método, desse modo, da forma como foi feita, faz total diferença no curso como um todo, para mim no MBA enquanto aluna, mas eu senti isso também como docente. No caso do programa de efetividade, como tiveram vários municípios, a troca entre os municípios pela prática foi muito bacana. E hoje eu sinto que a participação das pessoas no online, ela tem aumentado, porque, querendo ou não, o online é mais acessível, né? A gente não se preocupa com trânsito, não se preocupa com, né, deslocamento, a gente tem um tempo muito apertado, a nossa rotina é muito puxada. No caso do Prêmio Efetividade, são parentes, tinha municípios que faziam parte da turma que estavam a dezenas, centenas de milhares de quilômetros daqui, né? O estado é muito grande, então, aliás, estamos aqui, nosso fundo é exatamente o momento break, né? O primeiro break da primeira parte, do último workshop dessa primeira turma do programa Efetividade, Prêmio Efetividade. Então, o que vocês estão vendo aqui no fundo, e o burburinho, se é que está vazando aí no microfone, é o pessoal tomando um cafezinho, se preparando, já fazendo o network que a Milena exatamente está falando,
né, já se preparando para a segunda parte do workshop. Então, só voltando para você, essa questão, né, de encurtar a distância, mas ao mesmo tempo entregar o que você tocou muito bem, né, uma experiência que simula muito próximo à prática, faz diferença. No final do dia, é isso que muitas vezes eleva a capacidade de um aluno de absorver o conhecimento ou, principalmente, eu acho outro ponto fundamental, fazer o networking. Será que a gente chegou no que seria, né, o melhor dos dois mundos? A tecnologia conseguiu trazer a gente nesse ponto? Eu acho que dentro desse método, eu acredito sim que seja o melhor dos dois mundos, porque a gente consegue abarcar, ter um alcance muito maior, principalmente por eliminar algumas dificuldades, alguns empecilhos que uma pessoa, por mais que tenha interesse, não consiga participar, sendo distância, sendo qualquer outro motivo pessoal, e aproximar, que é, para mim, o melhor dos mundos do presencial, né? Gerar essa discussão, essa troca entre os alunos, não só professor-aluno, e, de fato, alcançar aquele tema, aquele assunto que está sendo tratado de uma forma que a gente consiga absorver enquanto aluno. Falo um pouco enquanto aluno, enquanto docente, porque por um momento foi difícil separar, eu tive um momento difícil de separar. Você ministrava o módulo, você ainda era aluna? Ainda era aluna. Então, para mim, assim, foi muito bacana conseguir ter a experiência dos dois lados. E eu acredito, de fato, que isso a Unianchieta conseguiu perfeitamente. Helena, queria mais uma vez agradecer, não só, né, a experiência que você nos propôs, porque é isso, uma sala de aula de um MBA como que você ministrou, que você realizou como aluna, eu sempre digo isso, 80% da qualidade da sala de aula vem dos alunos. Nós somos ali meros maestros, né, como docentes ou muitas vezes como gestores acadêmicos. E essa turma do GISP, né, a gente carinhosamente chama de GISP, é o MBA em Governança e Inovação no Serviço Público, o GISP, essa turma do GISP foi ímpar. A gente, obviamente, se Deus quiser, teremos muitas outras, mas essa ficou guardada no coração e você foi uma das pessoas que mais, eu diria, compartilhou com a gente, né, principalmente feedbacks, aonde a gente conseguiria melhorar, e estava ali, né, propondo, obviamente, a cada novo dia, a cada nova disciplina, uma evolução contínua. E agora está dentro do corpo docente do Anchieta, e esse é só o primeiro, eu diria para você, é só a primeira experiência que você teve, porque a gente quer muito que você participe cada vez mais com a gente, né? Então, queria te dar as boas-vindas agora como docente. Muito obrigada, ao time. É um prazer enorme ter você, é um prazer enorme ter a tua experiência, a tua visão, o teu carisma, porque o carisma é fundamental dentro da sala de aula, a gente está muito exposto sempre, né? Então, aqueles professores mais taciturnos, né, acaba provocando um distanciamento natural com o aluno, e o que a gente mais quer é essa proximidade. Então, como está tudo muito recente na sua vida, eu não tenho a menor dúvida que você já começa lá na frente. Tá? Te agradeço. Muito obrigada, mais Felipe, uma vez. Honra. E a gente fica por aqui com a Milena, mas rapidinho, tá? Porque já está começando a segunda parte do workshop e a Milena tem que ir para lá, porque ela hoje, inclusive, está de professora assistente da Lene, que é a nossa coordenadora do programa Efetividade e nossa professora desse workshop. Então, vou te liberar e a gente já volta com vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada.